Qual o computador ideal para um estudante de ciência de dados? Se você quiser saber os requisitos mínimos para começar a estudar ciência de dados, fica comigo até o final desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, bora pro vídeo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron, trabalho profissionalmente como cientista de dados desde 2017, passei por grandes empresas na minha carreira e atualmente trabalho na maior startup da América Latina do ramo imobiliário. Tenho esse canal no YouTube para poder desmistificar a ciência de dados, trazendo conteúdo direto do campo de batalha. Além disso, eu lidero um centro de formação de cientistas de dados de alto nível chamado Comunidade DS. E nesse vídeo eu quero responder uma pergunta que eu recebo muito frequentemente lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, é o @Meigron, muito simples de encontrar, que é: qual o computador ideal para um estudante de ciência de dados? E para responder essa pergunta eu vou mostrar os requisitos mínimos que eu sugiro você ter na sua máquina e depois vários exemplos de computadores do pessoal lá da comunidade DS para você ter uma ideia. Em relação aos requisitos mínimos, o que eu sugiro você ter na sua máquina? Primeiro, mínimo 8 GB de memória RAM, porque a maior parte das tarefas de um cientista de dados, que envolve desde o processamento dos dados, manipulação, treinamento dos algoritmos, tudo é feito em memória. Então você precisa de um computador que tenha uma boa quantidade de memória para poder carregar tudo isso lá dentro e você executar as suas tarefas. Então eu sugiro aí no mínimo 8 GB de memória. Você pode comprar um pente de memória no Mercado Livre, colocar num slot vazio do seu computador, pode trocar o pente de memória para um pente de memória maior. Não é um custo muito alto investir em memória, vai te dar uma performance muito boa nos seus estudos e o mais importante, vai diminuir a sua dor de cabeça em trabalhar com computadores muito lentos. Outro requisito mínimo que eu sugiro é você ter um processador i5. Eu não sei se na família de processadores da Intel ainda tem o i3, mas eu acho que a partir do i5 já é um processamento legal. Computadores da família AMD, de processadores da AMD também são muito bons. É só olhar quais são os requisitos de velocidade dos processamentos, do clock do processador e comparar com os processadores da AMD. Sistema operacional que eu recomendo, o Linux, porque é uma ferramenta que melhor se adapta ao trabalho de um cientista de dados. Isso não significa que você não consiga fazer ciência de dados em Windows, você consegue sim. Muitas empresas usam o Windows por motivos de segurança, motivos de compliance, algumas coisas assim. Então, ciência de dados é feita no Windows, mas eu particularmente acho que Linux você passa menos dor de cabeça. Além disso, você tem uma comunidade muito mais ativa. Então, os problemas que você tem, você encontra muito mais facilmente para o Linux do que para o Windows. Então, eu sempre sugiro as pessoas fazerem o dual boot, ter tanto o Windows quanto o Linux instalado e usar o Linux para os seus estudos de ciência de dados. Ou você pode fazer máquinas virtuais também. Se não me engano, nas últimas versões do Windows você consegue utilizar um aplicativo chamado WSL que instala o Linux diretamente dentro do seu computador. Então eu sugiro trabalhar com Linux. Não sugiro trabalhar com o Mac, porque os Macs são muito caros. Então se você não tem um poder para investir no Mac, não acho que vale a pena. O Mac faz a mesma coisa que um Linux, que um computador com Linux instalado faria. Então, se você não tem um poder aquisitivo tão alto para investir num Mac, não tem problema nenhum você começar usando o Linux. Trabalhei por muitos anos com o Linux e não tem problema nenhum, consegui desempenhar o meu papel tranquilamente, certo? Agora vou mostrar alguns exemplos dos computadores, das máquinas que o pessoal usa lá na comunidade DS. Então tem a minha máquina aqui, né, que é um Mac, é um Intel Core i7, 2.0 GHz, 8 GB de RAM, né, um macOS Catalina. Outro computador é um Intel Core 1.5 de 1.6, 8 GB de RAM, é um Asus Dual Boot Linux e Windows 10. Outro computador é o Intel i5, 1.8 GB, 8 GB de RAM, Apple, e aqui já é o Big Sur. O Intel Core i5, 1.6 GB, 8 GB de RAM, um Dell, tem um Windows 10 e tem um HD de SSD. HD eu não falei nos pré-requisitos porque pode ser o tamanho que você quiser. Eu acho que os padrões comerciais que já vêm nas máquinas atuais já são suficientes para você guardar os seus datasets. Temos aqui também o Intel Core i7, 1.0 GHz, 16 GB de RAM, Dell, Windows 10. Depois temos aqui um Intel Core i7, 2.4 GB, 16 GB de RAM, um Avel que tem o Ubuntu 16.04 e o Windows 10.
Temos aqui o Intel Core i7, 2.4 GHz, 8 GB de RAM, da Asus, Windows e Linux. Tem o Intel Core i5, 1.6 GHz, 8 GB de RAM, é um Samsung, Windows 10, Linux Mint. Depois temos um Intel Core i5, 2.5 GHz, 6 GB de RAM, é um Samsung com Windows 10. Temos o Intel Core i7, 1.8 GHz, 8 GB de RAM, Lenovo. Estou parecendo aquelas pessoas das lojas, né, oferecendo notebooks na promoção, mas tudo bem. Temos aqui a Ryzen 3 3200G, 16 GB de RAM, DDR4, BioStar com Kubuntu. Temos o Intel Core i5, 1.8 GHz, 8 GB de RAM, Lenovo Windows 10. Temos o Intel Core i5, 2.5 GHz, 8 GB de RAM, Dell com Pop! OS instalado. Temos o Intel Core i5, 2.2 GHz, 8 GB de RAM, é um Acer com Windows 10. Temos o Intel Core i7, 7700K, 16 GB de RAM, DDR4, tem o Windows 10. Temos o Intel Core i5, 1.6 GHz, 4 GB de memória, é um Apple com Big Sur. Temos o Intel Core i5, 2.4 GHz, 8 GB de RAM, Samsung Windows 10. Temos o Intel Core i5, 2.5 GHz, 8 GB de RAM, é um Acer. O Intel i5, 1.8 GHz, 8 GB de RAM, é um Acer também, com Ubuntu. E por fim, 1.3, eu acho que é um i3, 8100, 3.6 GHz, 8 GB de RAM, DDR4, tem o Windows instalado. Se você não tem um computador, eu sugiro que você não se preocupe, você pode começar com algumas soluções em nuvem. Então, por exemplo, existe uma solução do Google chamado Colabs, que é o Colaboratory, onde o Google fornece a infraestrutura para você. Então você não precisa se preocupar com memória, com processamento, basta você entrar no site do Google Colaboratory, é só digitar Colabs no Google. No primeiro link ele vai pedir para conectar numa conta Google que você tenha, você conecta na conta Google e o seu repositório de dados vai ser o Google Drive. Então você sobe os arquivos dentro do Google Drive e dentro desse Colabs você tem um Jupyter Notebook, onde você consegue ler esses arquivos do Drive e criar todo o seu script, treinar modelos, preparar dados, funciona exatamente como funciona para os outros computadores, só que aqui no ambiente em nuvem, onde você usa a infraestrutura do Google para poder usar o Google Colaboratory, tá? Então é um ótimo começo. Se você não tem um computador muito potente, você pode começar a ir estudando através do Google Colaboratory, tá bom? Lembrando que o Google Colabs, na maioria das empresas, não são utilizados profissionalmente. Então, em algum momento você vai precisar migrar para uma máquina física, porque no seu primeiro dia de trabalho as pessoas vão te dar uma máquina física como se elas tivessem acabado de comprar da loja, formatada, zerada. E aí você vai ter que abrir o seu computador e instalar todas as coisas, as ferramentas que você precisa para poder trabalhar. Então é importante você ter essa experiência de instalar as coisas, encontrar alguns problemas de instalação, aprender como resolver esses problemas. Então é importante você ter essa experiência de instalação no começo, para que lá no primeiro dia você não abra o seu Jupyter Colabs bonitão na frente de todo mundo lá e passe uma experiência muito amadora para as pessoas que estão ao seu redor. Então, em algum momento você vai precisar sofrer um pouquinho com instalações das coisas, mas é só um pouquinho. Conforme você vai resolvendo esses problemas, você vai ficando mais proficiente em resolver problemas e aí passa a ser um negócio super natural caso algum problema aconteça, tá bom? Então essas são as dicas para vocês. Depois deixem aqui nos comentários os computadores que vocês usam também, para que outras pessoas consigam olhar e ter um embasamento legal para poder comprar a sua máquina e estudar a ciência de dados. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais conteúdo lá no @Meigron no Instagram, onde diariamente eu falo sobre ciência de dados. Temos o blog sejamdatascience.com, com vários projetos de portfólio para você aprender e treinar ciência de dados. Além disso, temos um canal no Telegram, que é praticamente um grupo de estudos de ciência de dados. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!